O salão estava impecável. Lustres dourados refletiam nas taças de cristal, risadas ecoavam entre os convidados bem vestidos, e a música suave criava o cenário perfeito para o que parecia ser apenas mais uma festa luxuosa. Até que Eduardo pegou o microfone. O som da música foi diminuindo aos poucos. Algumas pessoas sorriram, esperando um discurso romântico. Ele sempre gostou de plateia. Sempre gostou de ser o centro. Hoje é uma noite especial, ele disse, olhando diretamente para Helena. Porque eu quero provar, na frente de todos, o quanto nós somos perfeitos juntos. Alguns convidados começaram a aplaudir. Helena forçou um sorriso. O vestido vermelho marcava sua presença, mas por dentro ela sentia algo estranho. Um aperto. Uma tensão que vinha crescendo nos últimos dias. Eduardo desceu do pequeno palco improvisado e caminhou até ela, ainda segurando o microfone. Se você me ama de verdade, me dá um beijo agora. Na frente de todo mundo. O salão explodiu em gritos. Beijo! 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 Celulares começaram a ser levantados. Risadas. Assobios. Helena sentiu o rosto esquentar. Não era emoção. Era constrangimento. Porque aquele pedido não era sobre amor. Era sobre controle. Ela sabia disso. E enquanto todos esperavam que ela se inclinasse para beijá-lo, ela lembrou das mensagens que tinha lido na noite anterior. Mensagens que estavam agora guardadas dentro da sua pequena bolsa preta. Eduardo abriu os braços, confiante. Mas Helena não se moveu. Ela apenas respirou fundo. Porque naquela bolsa havia algo capaz de transformar aquela festa perfeita no maior escândalo da noite. E quando ela finalmente ergueu os olhos para ele, o sorriso dele começou a vacilar. Helena não deu o beijo. O coro de beijo, beijo, começou a enfraquecer quando perceberam que ela continuava imóvel. Eduardo ainda sorria, mas havia algo diferente em seus olhos agora. Uma sombra de dúvida. Amor? Ele sussurrou, tentando manter o charme diante das câmeras. Helena engoliu seco. Seu coração batia forte, mas sua expressão permanecia firme. Na noite anterior, enquanto ele tomava banho, o celular dele havia vibrado várias vezes sobre a mesa. Ela não tinha intenção de mexer. Nunca teve. Mas a insistência da tela acendendo repetidamente chamou sua atenção. Saudade do que fizemos ontem. Mal posso esperar para te ver de novo. O nome salvo não deixava dúvidas. Helena sentiu o chão desaparecer sob seus pés naquele momento. Fotos. Áudios. Promessas que não eram dela. E o pior, as mensagens tinham sido enviadas poucas horas antes daquela festa que ele organizou com tanto entusiasmo. Agora, ali no meio do salão iluminado, com todos esperando um beijo romântico, Helena percebeu algo cruel. Ele não estava pedindo amor. Ele estava tentando construir uma imagem. Eduardo aproximou o rosto dela, pressionando sutilmente. Não vai me deixar passar vergonha, vai? Vergonha. A palavra ecoou dentro dela. Vergonha era o que ela sentiu ao ler cada mensagem. Vergonha era perceber que estava sendo usada como troféu. O salão aguardava. E então, em vez de beijá-lo, Helena levantou a mão. Me dá o microfone. O silêncio voltou, pesado. Eduardo hesitou. Porque naquele instante, ele percebeu que tinha perdido o controle da cena. E o que Helena estava prestes a dizer, ninguém estava preparado para ouvir. Eduardo ainda segurava o microfone. Por um segundo, pensou em rir e transformar aquilo em brincadeira. Mas o olhar de Helena não estava brincando. Era firme, calmo, decidido. O burburinho no salão cresceu. Alguém cochichou. O que está acontecendo? Ela estendeu a mão outra vez. Me dá o microfone. Dessa vez, a voz saiu clara, sem tremor. Eduardo entregou. Não por confiança, mas porque não queria parecer inseguro diante de todos. Erro fatal. Helena virou-se para os convidados. As luzes do salão refletiam em seus olhos, mas não havia lágrimas ali. Só verdade. Vocês estão esperando um beijo, ela começou. Mas antes disso, acho justo mostrar porque eu ainda estou aqui parada. Um silêncio pesado caiu sobre as mesas. Ela abriu a pequena bolsa preta com movimentos lentos. O som do zíper pareceu ecoar mais alto do que a música que havia sido desligada. Eduardo deu um passo à frente. Helena, não faz isso.
Ela ignorou. Tirou o celular. Desbloqueou. Girou a tela na direção das primeiras mesas. Talvez vocês reconheçam esse número, disse ela. As primeiras pessoas se inclinaram para ver melhor. Expressões mudaram. Um suspiro coletivo atravessou o salão. Mensagens. Fotos. Conversas explícitas. Datadas de ontem à noite. Eduardo tentou pegar o telefone, mas Helena recuou. Você queria espetáculo, não queria? Ela disse, olhando diretamente para ele. Então vamos terminar o show. O rosto dele perdeu a cor. E naquele instante, o salão luxuoso deixou de ser palco de romance, e começou a se transformar em tribunal. Mas o pior ainda não tinha sido dito. E quando Helena revelou quem era a outra mulher, o silêncio virou choque absoluto. Helena manteve o celular erguido por alguns segundos a mais, deixando que todos absorvessem o que estavam vendo. O burburinho já não era discreto. Era aberto. Chocado. Ela então deslizou a tela. E antes que alguém pense que é um mal-entendido, sua voz cortou o salão como vidro. Talvez vocês queiram saber quem é a mulher dessas mensagens. Eduardo balançou a cabeça, quase implorando. Helena, chega. Mas ela continuou. Está aqui esta noite. Um silêncio pesado caiu novamente. Alguns convidados começaram a se olhar, desconfortáveis. Outros se endireitaram nas cadeiras, tentando identificar quem poderia ser. Helena girou o celular e ampliou a foto. Uma mulher loira, sorrindo, segurando uma taça de vinho. A mesma mulher que, naquele instante, estava parada perto do bar. Todas as cabeças se voltaram. A mulher empalideceu. Eu não sabia, ela murmurou, a voz trêmula. Ele disse que estava solteiro. O salão agora era puro caos contido. Eduardo tentou falar, mas as palavras não saíam. O homem confiante que minutos antes exigia um beijo diante de todos, parecia pequeno. Helena sentiu algo inesperado. Não era raiva. Era clareza. Você me chamou de amor ontem à tarde, ela disse, olhando para ele. E chamou ela de vida ontem à noite. Algumas pessoas começaram a se afastar discretamente de Eduardo. Ele estava sozinho. Mas Helena ainda não tinha terminado. Porque o maior impacto daquela noite não seria apenas emocional. E quando uma nova voz ecoou do fundo do salão, tudo ficou ainda mais sério. Já chega. A voz firme veio do fundo do salão. Não era alta. Não era agressiva. Mas tinha peso. As conversas cessaram imediatamente. Helena reconheceu aquela voz antes mesmo de virar o rosto. Seu pai. Ele caminhava lentamente entre as mesas, postura impecável, olhar sério. Não parecia surpreso. Parecia atento. Como alguém que observava tempo suficiente para entender tudo. Eduardo engoliu seco. Senhor Roberto, eu posso explicar, pode? Ele respondeu, sem alterar o tom. O salão inteiro sentiu a mudança no ar. Roberto não era apenas o pai de Helena. Ele era o principal investidor da empresa de Eduardo. O homem que havia confiado milhões nas mãos daquele noivo exemplar. Ele parou ao lado da filha. Você quis fazer uma declaração pública, não foi? Disse, olhando para Eduardo. Então vamos manter a transparência. O rosto de Eduardo ficou pálido. Isso é um assunto pessoal. Caráter nunca é apenas pessoal, Roberto respondeu. Alguns convidados trocaram olhares. Agora não era só um relacionamento em jogo. Era reputação. Helena sentiu o pai segurar sua mão discretamente. Filha, você não perdeu nada hoje, ele disse, baixo o suficiente para só ela ouvir. Depois voltou-se para Eduardo. Segunda-feira, revisaremos nossos contratos. O impacto da frase foi imediato. Eduardo parecia não conseguir respirar. Mas o pior ainda estava por vir. Porque naquela noite, ele não estava perdendo apenas uma noiva. Estava perdendo algo muito maior. E quando Helena finalmente decidiu dizer sua última frase, o salão inteiro entendeu que não havia mais volta. O salão estava irreconhecível. Minutos antes, era música, risos e taças brindando ao casal perfeito. Agora, só havia silêncio e olhares julgadores. Eduardo tentou manter a postura. Senhor Roberto, isso não tem nada a ver com negócios. Foi um erro pessoal. Roberto o encarou com frieza.
Um erro é esquecer uma data. Trair minha filha e transformá-la em espetáculo. É caráter. A frase ecoou como sentença. Alguns convidados começaram a se afastar. Outros fingiam checar o celular, tentando escapar do constrangimento. A mulher das mensagens deu 2 passos atrás. Você disse que estava solteiro, ela repetiu, quase em choque. Eduardo abriu a boca, mas nenhuma explicação parecia suficiente. Helena então deu um passo à frente. A expressão agora não era de dor. Era de libertação. Ela tirou lentamente o anel do dedo. O gesto foi pequeno, mas pesado. Você queria um beijo na frente de todos, ela disse, olhando direto nos olhos dele. Mas eu prefiro dar adeus com dignidade. E colocou o anel na mão dele. Um murmúrio atravessou o salão. Eduardo segurava o anel como se aquilo pudesse salvar algo. Mas não salvava. Não havia aplausos. Não havia risadas. Não havia aliados. Só consequência. Helena virou-se em direção à saída. Mas antes de atravessar a porta, ela decidiu dizer algo que ninguém ali esqueceria. E quando aquelas palavras saíram da boca dela, o império dele começou a ruir de verdade. Helena parou a poucos passos da porta. O salão inteiro parecia prender a respiração. Ela virou lentamente. Eduardo ainda segurava o anel, perdido, tentando manter uma dignidade que já não existia. Helena caminhou de volta alguns passos. Não até ele, mas até o centro do salão. Pegou o microfone mais uma vez. Você sabe qual foi seu maior erro? Ela perguntou, olhando diretamente para ele. Eduardo não respondeu. Não foi me trair. Um silêncio pesado se instalou. Foi achar que eu ficaria em silêncio para proteger sua imagem. Alguns convidados assentiram discretamente. Você sempre precisou de plateia para se sentir grande, ela continuou. Mas um homem que depende de aplausos, nunca aprende a ter caráter. A frase caiu como pedra. Eduardo tentou reagir. Helena, você está exagerando. Ela o interrompeu. Não. Eu estou acordando. O salão ficou imóvel. Hoje você tentou me expor na frente de todos. Mas quem ficou exposto foi você. O olhar dela percorreu cada mesa. E eu espero que todos aqui aprendam uma coisa. Amor não se prova em público. Respeito se demonstra em silêncio. Ela desligou o microfone. Não havia mais nada a dizer. Mas enquanto ela se dirigia novamente à saída, algo inesperado aconteceu. Algumas pessoas começaram a aplaudir. Não por escândalo, mas por coragem. E naquele instante, Eduardo entendeu que não estava apenas perdendo uma noiva. Ele estava perdendo reputação. E isso não se reconstrói com discursos. Os aplausos começaram tímidos, mas cresceram. Não eram barulhentos como antes. Eram firmes. Alguns convidados se levantaram. Outros balançavam a cabeça em concordância. Eduardo olhava ao redor, tentando encontrar apoio. Não encontrou. Os mesmos amigos que minutos antes gritavam beijo, agora evitavam contato visual. Um deles se aproximou e murmurou: Cara, isso ficou feio. Ficou feio. Era pouco para descrever. A mulher das mensagens já estava saindo apressada, claramente envergonhada por ter sido usada também. E então os celulares começaram a vibrar. Alguém tinha gravado tudo. Um vídeo curto já circulava nos grupos da cidade. A legenda dizia: empresário exposto na própria festa. Eduardo sentiu o estômago afundar. Roberto pegou o próprio telefone, observou a movimentação digital e disse, baixo, isso vai além desta noite. Eduardo tentou falar novamente, eu posso consertar isso. Mas ninguém parecia interessado. Helena já havia atravessado a porta principal. O ar da noite parecia diferente. Mais leve. Lá dentro, o salão ainda brilhava. Mas o clima não era mais de celebração. Era de queda. E enquanto os vídeos continuavam se espalhando, Eduardo percebeu que a verdadeira humilhação não era perder um beijo. Era perder credibilidade. Mas o que ele ainda não sabia é que segunda-feira chegaria mais rápido do que ele imaginava. E junto com ela, consequências impossíveis de apagar. Segunda-feira chegou. E com ela, o silêncio. Não o silêncio constrangedor da festa, mas o silêncio corporativo. Reuniões canceladas.
chamadas não retornadas, e-mails frios. Eduardo entrou na sala de conferências com a mesma postura de sempre. Terno alinhado, relógio caro, expressão calculada. Mas ninguém sorria. Os investidores estavam sentados à mesa. Entre eles, Roberto. Vamos ser objetivos, disse ele. Nossa parceria sempre foi baseada em confiança. Eduardo tentou manter o tom seguro. Foi um problema pessoal. Não interfere nos resultados da empresa. Um dos investidores deslizou o celular pela mesa. Era o vídeo. Milhares de visualizações. Comentários questionando o caráter. Integridade. Liderança. Interfere sim, respondeu outro sócio. Imagem também é ativo. Eduardo sentiu o peso da palavra. Ativo. E naquele momento, ele estava em desvalorização acelerada. Helena, por outro lado, acordava em um ambiente completamente diferente. Sem mensagens pressionando. Sem controle disfarçado de romance. Ela estava sentada diante de uma proposta que tinha adiado por meses, um projeto próprio que Eduardo dizia ser pequeno demais. Pequeno demais. Ela sorriu ao lembrar. Talvez ele estivesse certo. Pequeno demais para o ego dele, mas grande o suficiente para o futuro dela. Enquanto Eduardo tentava salvar contratos, Helena estava começando a construir independência. E a diferença entre eles agora era clara. Um lutava para manter imagem. A outra já tinha recuperado a própria identidade. Mas o verdadeiro impacto ainda não tinha terminado. Porque o vídeo daquela noite estava prestes a alcançar alguém que ninguém esperava. O vídeo ultrapassou a cidade. Em poucas horas, estava em páginas de notícias locais. Em 2 dias, já circulava em perfis maiores, acompanhado de debates intensos. Ela exagerou? Ou finalmente alguém fez o certo? Mas o impacto mais inesperado veio de outro lugar. Uma grande empresária da região, conhecida por apoiar mulheres empreendedoras, assistiu ao vídeo completo. Não viu escândalo. Viu coragem. 3 dias depois, Helena recebeu uma ligação. Eu vi o que você fez naquela noite, disse a voz do outro lado. E vi como você manteve a postura. Mulheres que sabem se posicionar, sabem liderar. Quero conversar sobre seu projeto. Helena ficou em silêncio por alguns segundos. Não era vingança. Não era revanche. Era oportunidade. Enquanto isso, Eduardo enfrentava a realidade. 2 investidores haviam suspendido contratos temporariamente. Parceiros pediam explicações. A confiança que ele considerava garantida, agora precisava ser reconquistada. E confiança não volta com discursos. Volta com caráter. Helena atravessava uma nova fase. Reuniões produtivas. Ideias valorizadas. Respeito genuíno. Ela não precisava mais provar amor em público. Ela já tinha provado força. Meses depois, ao passar em frente ao mesmo salão onde tudo aconteceu, ela não sentiu dor, nem raiva. Sentiu gratidão. Porque naquele dia, quando ele pediu um beijo diante de todos, ele pensou que estava no controle. Mas foi ali que ela decidiu nunca mais permitir que alguém a diminuísse para alimentar aplausos. E talvez essa seja a verdadeira lição. Às vezes, o momento mais constrangedor da sua vida é exatamente o que te empurra para a sua libertação.